Olá, meu nome é Otávio e estou aqui para introduzir o meu projeto sobre reconhecimento de falantes aplicado à detecção de fraude, usando aprendizado métrico profundo com funções de perda baseado em pares. Sou Otávio Augusto Silva e meu orientador é Marcos Augusto Menezes Vieira. Uma breve introdução sobre o tema. Com o crescimento grande da internet nos últimos anos, digamos assim, nas últimas décadas, está cada vez mais fácil e mais simples de encontrar informações, também informações de cunho privado sobre pessoas, através de redes sociais, de aplicativos de venda e compra de produtos, aplicativos de entretenimento. De certa forma, nossos dados estão espalhados pela internet nos mais diversos tipos de aplicativos, nos mais diversos tipos de servidores ao longo da rede. Um ponto em específico que eu tocar é sobre dados de cunho privado para identificação, pois, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, ainda hoje, ligações por telefone se mostram muito importantes para instituições que envolvem transações financeiras, como, por exemplo, mas não só limitado, a bancos, onde bancos realizam ligações e pessoas realizam ligações para bancos, e dentro dessa ligação, se envolver alguma transação bancária ou criação de conta ou algo desse tipo, a pessoa é muito importante que ambos os falantes, ou seja, a pessoa e também o vendedor ou interlocutor ou o que seja, representante do banco, consiga se identificar e a pessoa também consiga se identificar de uma forma a confirmar suas identidades. Mas temos um problema. Como vamos saber se a pessoa a qual eu estou conversando é quem ela diz ser, ou se ela é uma pessoa tentando se passar por alguém? Com isso, entramos na motivação do meu projeto, que queremos ser capazes de detectar, através de uma ligação, através de áudio, se a pessoa que, mesmo tendo todos os dados possíveis de confirmação, ou seja, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, o nome do pai, o número do CPF, o número da identidade, mesmo com todos esses dados, eu quero ainda saber se é alguém tentando se passar pela pessoa ou se é genuinamente a pessoa. Por quê? Fraudes envolvendo instituições financeiras são um grande problema do mundo moderno e um valor monetário considerável por ano é perdido devido a transações fraudulentas. Bancos, alguns bancos, principalmente o banco envolvido nesse projeto, cerca de milhões todos os anos são perdidos por causa de fraudes, por causa de transações fraudulentas envolvendo ligações telefônicas. E não só a questão da perda monetária, mas também a questão da confiança. Porque parte de um cidadão estabelecer uma conta em um banco, por exemplo, é que a pessoa confia que o banco seja capaz de cuidar bem do seu dinheiro, cuidar bem dos seus fundos. E se um banco, uma instituição financeira está muito relacionada a fraudes constantemente, a confiança pública nessa instituição vai diminuir com o tempo e ela vai perder por potenciais compradores ou potenciais usuários. Agora, como modelar esse problema? Bom, queremos identificar a fraude através de voz. Então, voz representada digitalmente como um arquivo de áudio. E partindo do pressuposto de que cada voz humana é biologicamente única, então a partir do espectro de frequência de um áudio, esse espectro de frequência, essa imagem, que seria o espectrograma, é uma representação que seja fiel ao original, à voz humana. E transformando de voz, de um arquivo digital de áudio, para a imagem, nós estamos transformando o domínio do problema, que seria de reconhecimento de falantes, para reconhecimento de imagens, que é um problema já muito estudado no campo de visão computacional. E através de técnicas de visão computacional para reconhecimento de imagens, podemos então fazer reconhecimento de falantes. E no campo da visão computacional, temos as famosas redes neurais, e mais específico, redes neurais convolucionais, que são estado da arte envolvendo imagens, seja qual tipo de tarefa você quer fazer com essas imagens. E aqui estamos no tópico de o que seria uma rede convolucional neural. Uma rede convolucional é um tipo específico de uma rede neural
que ela é feita, o design dela é feito para tratar imagens. Ela tem duas operações, não só limitadas a essas duas, mas duas operações centrais, que são as operações de convolução e de pooling, onde essa rede neural convolucional ela é capaz de extrair features automaticamente de imagens durante o treino. Ela vai treinando, extraindo features e o treino vai se aprimorando e ela vai a cada vez mais extraindo features mais representativas para seja lá qual tarefa você esteja fazendo com imagens. E com isso entramos mais em específico em um modelo de redes neurais convolucionais, são as redes residuais, que são redes onde possuem conexões entre diferentes tipos de camadas mais distantes, são redes bem profundas, para mitigar os efeitos de um problema que vem acontecendo com redes que são muito grandes, que é o sumiço do gradiente, o gradient vanishing, para ter resultados melhores. A natureza do nosso problema é um problema de natureza open set. O que é um problema open set? Suponha que você tem uma distribuição de probabilidade de uma população. Quando você faz uma amostra dessa população, ou seja, o seu conjunto de treinamento, digamos assim, em termos de aprendizado de máquina, essa amostra, ela inerentemente não vai ter todas as classes que existem na sua população. Isso faz parte da natureza do problema open set. No nosso caso, que é reconhecimento de falantes, na nossa amostra, nós só temos apenas os falantes, que são os usuários daquele banco que nós já conhecemos. E no caso, as classes que nós não conhecemos seriam os possíveis fraudadores. E assim entramos na questão de aprendizado métrico. O que é aprendizado métrico? Aprendizado métrico é você modelar um espaço vetorial que tem uma função de distância associada a ele e queremos nesse espaço vetorial criar representações fiéis às representações desses áudios através de um modelo de imagem, de uma rede neural convolucional. Então, essa rede neural convolucional não seria tipicamente um programa de classificação, e sim um programa de criar representações, que seriam embeddings, que seriam vetores em um espaço RN, que representariam essas imagens que representam em si os falantes. E a partir de uma função de similaridade, conseguiríamos determinar se tal embedding é similar a um embedding A é similar ao embedding B. E com isso chegamos à nossa função de perda. Como eu disse anteriormente, o problema de classificação não é um problema apenas de classificação, é um problema open set. Então nós precisamos de funções de perda específicas. Nesse trabalho será lidado com duas funções de perda, a função de perda contrastiva e a função de perda triplet. A função de perda contrastiva, ela pega duas saídas, ou seja, dois embeddings que a rede nos dá, e ela vai fazer uma de duas coisas. Se esses embeddings pertencem à mesma classe, ela vai aproximar eles no espaço métrico. Se eles são de classes diferentes, ela vai distanciar eles no espaço métrico. A função triplet, ela funciona de uma forma parecida, mas ao invés de duas saídas, temos três saídas do modelo da rede neural. Três embeddings, por assim dizer. Nós temos o positivo, o negativo e a âncora. E aí a função triplet ela quer aproximar o positivo da sua âncora e quer distanciar o negativo da sua âncora. Com isso, o que nós teremos? Nós teremos um espaço métrico, onde nós teremos vários clusters, onde cada cluster seria, por exemplo, um conjunto de vozes de uma única pessoa. E aí, com isso, ao final, nós seríamos capazes de, dado uma voz, nós passaríamos ela pelo modelo, conseguiríamos um embed, e dado que nós já temos um espaço métrico, onde temos clusters de todos os usuários de um dado instituição financeira anteriormente, com essa nova representação de uma voz que nós não conhecemos, através de uma função de similaridade, por exemplo, similaridade do cosseno, conseguiríamos afirmar se essa voz pertence à pessoa a qual esse cidadão está se dizendo ser ou não, com uma certa confiança. E essa é a ideia do meu modelo.